Bem-vindos ao nosso Donos da Bola nessa segunda-feira, que a cidade amanheceu tricolor. O Fluminense amassou o Flamengo. Eu não vou nem mais falar malvadão, né? Que esse ano não conseguiu fazer mal pra ninguém. Só pro coração do torcedor. Perdeu foi 5. Recopa, Supercopa do Brasil, Mundial foi terceiro, Taça Guanabara e agora Campeonato Carioca. E a torcida do Fluminense feliz da vida, uma atuação de gala do Flusão. O dinizismo existe e eu posso provar pra vocês. Daqui a pouquinho vou botar na tela os melhores momentos, tudo que rolou no Maracanã ontem, nessa transmissão maravilhosa da Band. Mais um recorde de audiência. Ô, Glória, cega ele, vovó! Papai Marinho tá rindo à toa, tá vendendo até picolé pro iglu lá no... É, rapaz, é isso, é a nova melhor Band de todos os tempos. UFC, Fórmula 1, NBA, Carioca, não sei se eu posso falar. Renovou o Carnaval mais 2 anos, acabei de falar, agora de manhã, falei. Depois brigou no WhatsApp, acabou de renovar, levou mais 2 anos de Carnaval na tela da Band. Série B já sabe, né? Série B todo mundo já sabe, né? E a gente vai fazer esse programa especial com todo o carinho para a torcida tricolor. Obviamente que vamos mostrar os gols e tudo mais. Ai, tô até cansado, fiquei ofegante, a Rose. Eu vou pra onde, João? Já me perdi. Ô, João Lidton. Ah, verdade. Porque nesse programa aqui, as pessoas têm palavra. Bota na tela a entrevista que eu fiz aqui no pós-jogo, por gentileza, Joãozinho. Título dentro do Maracanã, diante da torcida, com investimento, com reforços. Cenário ideal pro Fluminense, né? Sim, uma grande conquista. Desde 1984 o Fluminense não ganhava o bicampeonato, né? Quase 40 anos. Muita alegria ver ali, ó, o placar, bicampeão carioca. Trabalho maravilhoso do Fernando, do Paulo Angione, do Fred, os 2 grandes responsáveis por montar esse elenco. E, assim, muito feliz, parabéns a Bandeirantes, essa grande transmissão que fez, esse grande campeonato. E eu fico muito feliz que o Fluminense possa ter ganho esse campeonato nesse primeiro ano de vocês transmitindo. Muito feliz. Amanhã temos Mário Bittencourt no Donos da Bola, promessa de... Vou lá. Um abraço, presidente. Parabéns mais uma vez. Bota o hino de novo, Pedrinho, bota o hino. Meus consagrados. Presidente tem palavra. Eu quero é o 01, pô. O cara montou esse timaço, manteve o Diniz, eu quero falar sobre o Diniz. Trouxe o Marcelo. Eu não. Meu pai, tia Rose e Beto ainda sonham em ver mais craques do Fluminense repatriar. Quem sabe um zagueiro um dia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então vou passar pelo bigode de Nescau direto, porque hoje a gente está recebendo nosso presidente do Flusão, Mário Bittencourt, cumpriu a palavra. Parabéns, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo a esse Donos da Bola. Muito obrigado pelo convite. Saudações tricolores. Comemoramos até 6 da manhã, mas estamos Tá com aqui a voz legal, hein, presidente? cumprindo a palavra que eu tinha dado a você, inclusive, na Taça Guanabara. Quando a gente falou na Taça Guanabara, você falou, se for campeão você vai lá. Eu falei, aí você me cobrou, esperando o Fred, né, que ainda não está acostumado com essa vida de dirigente, tem que comemorar o título e cumprir os compromissos e chegar no programa na hora, mas daqui a pouco ele tá chegando aí. Aqui, cadê? Me dá 3 aqui. Vocês sabem quem tá vindo pra esse estúdio aqui? Dom Fredon. Dom Fredon tá a caminho, tá numa ressaquinha, tomou um Guaraná mais outro, mas tá chegando aí daqui a pouco pra brilhantar o nosso programa. Eu vou te dar bom dia, bigode de Nescau, tudo bem? Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Boa né? tarde. Eu tô no bom dia. Eu tô sentindo. É que eu cheguei em casa também, fui tomar um jantar, né? Normal pra celebrar, né? Eu tava adrenalina lá em cima. Belíssimo trabalho, parabéns. Muito obrigado, Muito jovem. bem. Bom, vou começar já perguntando aqui pro Mário, né? Primeiro, deixa eu botar a enquete na tela aqui pra você que tá participando com a gente pelo YouTube da Band Rio. O que tem de tricolor nesse chat é um negócio do tamanho do planeta. Hoje o chat, daqui a pouco eu vou trazer a voz de vocês também. Flu joga o melhor futebol do Brasil, sim ou não? Ou seja, vou mudar aqui, improvisar. O dinizismo é o melhor futebol do Brasil? Vou começar com o bigode para tempo do Mário pensar na resposta dele, que eu sei que presidente tem que ser polido. Presidente tem que o Mário Sagai é advogado. Isso aí é advogado de outra parada. Bigode, Flusão joga o melhor futebol do Brasil? É o mais bonito. É o mais ofensivo, é o que mais encanta o torcedor. Que mais faz gol? E assim, acho que as pessoas podem citar, e o Palmeiras, que também foi campeão paulista, também joga um futebol efetivo. Mas eu acho que de beleza, de proximidade de jogador, de criação de jogada,
eu acho que é o Fluminense, não é porque o presidente está aqui não. A gente sempre vem frisando isso, que o Diniz, aqui no Rio de Janeiro, é o melhor treinador, e isso a gente já vem falando desde o início do ano. E ele poder coroar esse trabalho dele com o título é muito importante, embora eu concorde muito com ele. Eu não acho que é só o título que faz um bom trabalho, não. Ele não ganhou outras vezes, mas ele fez grandes trabalhos. Então eu acho que esse título é óbvio que é um motivo para se comemorar, mas para mim é um motivo de você ter ainda mais confiança no que você pensa de futebol. E o Diniz é um cara que consegue fazer isso muito bem e traduzir isso dentro de campo. Daqui a pouco tem Dom Fredon no Donos da Bola. Mário Bittencourt prometendo. Daqui a pouco tem a taça também. Quem está trazendo de helicóptero? Porque o Rio de Janeiro não está muito saindo, está trazendo de helicóptero. Ó, João Lidington acabou de me falar. A audiência está lá em cima. Hoje não tem como, né? O presida tá aí. Mário, Fluminense hoje joga o melhor futebol do Brasil? Olha, eu acho que a gente joga, como foi dito aqui já, a gente joga um futebol encantador, né? Assim, o futebol que a gente joga. Eu tenho muita referência, assim, pelo meu pai, né? Meu pai tem 70, vai fazer 72 anos esse ano. E ele fala pra mim que, assim, desde a máquina, 75, 76, ele não vê o Fluminense jogar um futebol tão pra frente, tão ofensivo, né? Com posse. Enfim, eu sou nascido em 78, não vi a máquina presencialmente, vi só em vídeos, etc. Aí não dá para você ter uma exata noção, porque a exata noção é quem vai ao estádio. Então, assim, desde que eu me entendo, né, por gente, desde que eu nasci, desde que eu frequento o Maracanã, eu posso dizer a você que, assim, é um futebol mais bonito que eu já vi o Fluminense jogar. Aí a gente vai ficar discutindo o resultado, efetividade. Enfim, a gente começa a colher os resultados agora desse futebol bonito que a gente joga, mas é convicção, né? O Fernando trabalha convicto. A gente não abre mão das convicções, e aí é um caminho nosso interno, assim, também. A gente tem as pessoas, assim, fazer aqui uma lembrança, né, um elogio, né? Quem pensou na primeira vez no Fernando no Fluminense foi o Paulo Angione, né, em 2019, quando o Fernando teve uma primeira lá, vez. inclusive, agora. Sim, continua conosco como diretor executivo. Assim, quando eu entrei como presidente, ele já estava, eu o mantive, porque eu já tinha trabalhado com ele alguns anos antes. E falando um pouco aquilo que a gente falou agora há pouco lá embaixo na rádio, né? Essas coisas do Brasil, né? Com relação à questão de desvalorizar os profissionais do Brasil e hoje só felicitar profissionais de fora do Brasil. E a outra coisa é que a gente tem um problema no país, que esse não é do futebol, em geral, é o desrespeito com as pessoas de cabelo branco, né? Com as pessoas que fizeram a história do futebol. O Paulo tem 44 anos de futebol e é um homem de quase 80 anos, tem 77 anos. E foi ele que pensou pela primeira vez no Fernando Diniz, porque sempre acompanhou o trabalho do Fernando. Então, assim, o Paulo é um homem de quase 80 anos, com a cabeça de um jovem, um cara que faz a nossa gestão harmonicamente. Temos muita harmonia interna pela maneira que ele conduz. E foi ele que, na primeira vez, em 2019, pensou no Fernando. E agora, novamente, e aí já na minha gestão, e agora em 2022, quando o Abel encerrou a carreira como treinador e saiu, a gente estava muito convicto, porque eu conheci o trabalho do Fernando em 19 e me tornei muito amigo dele. A gente conversava muito sobre futebol, eu já presidente, só para que hoje posso falar tranquilamente. Algumas contratações que a gente fez ano passado, em janeiro, o Abel era o treinador, eu por várias vezes liguei para o Fernando para perguntar desses jogadores que a gente já tinha contratado, o que ele achava, porque a gente falava muito 2020, 2021, ele no São Paulo, ele no Santos, a gente falava sobre futebol. A gente sempre falava, e foi muito curioso, porque ele dizia assim para mim, pô, esses jogadores que você está contratando aí, sempre tive vontade de trabalhar com eles. E alguns eu trabalhei, que foi o Cano, falou, você está contratando um jogador e um grande homem, um cara espetacular. E aí, como é que são as coisas da vida, né? Aí o Abel, enfim, ganha o título estadual do ano passado, fala para nós, eu acho que cheguei aqui no meu limite, etc., vou para outra área do futebol. E aí a gente vai lá e traz o Fernando de volta, convicto. A gente não falou com nenhum outro treinador, não pensou em ninguém que não fosse o Fernando. E aí está aí o resultado. Assim, ele é o grande merecedor desse título. Esse título é merecimento dele e a gente fica muito feliz, porque ele é um jovem treinador ainda. E as pessoas já estavam rotulando ele, mesmo ele sendo um jovem, né? Enfim, eu me lembro que lá na década de 90, início da década de 90, né, o Vanderlei Luxemburgo, que foi um dos grandes treinadores de futebol brasileiro,
ganhou o Campeonato Paulista, né? Ainda jovem. Eu estava no Maracanã, Bragantino e Fluminense, gol do Franklin, que era do Fluminense emprestado a Bragantino. Papai me levou para ver o jogo do Fluminense. E aí o Vanderlei depois, né, se tornou um dos maiores treinadores de futebol brasileiro e também, né, queriam rotular ele logo no início da carreira. A gente tem esse defeito do Brasil. O cara começou, tem 10 anos na profissão, sei lá, 5 anos, as pessoas já estão rotulando. Então esse título é muito importante para que as pessoas respeitem ainda mais o trabalho que esse homem faz aí. Daqui a pouco tem Dom Fredon nos donos da bola, tá chegando, tá no engarrafamento. E a gente vai falar mais do Diniz daqui a pouco. Eu vou pedir pro Mário trazer o depoimento sobre a pré-eleição do Fernando Diniz, que arrepiou todo mundo na rádio, e tem uma particularidade que ele vai trazer pra gente daqui a pouco. E outra curiosidade é que lá no Mundo GV, Betano Podcast, né, no meu canal, 90% dos convidados, eu tô falando de Pedrinho, comentarista, de João Guilherme, de Zico, um monte de gente botou o Diniz ali na primeira prateleira dos treinadores, onde o Mário Bittencourt também já está confirmado. Dia 17, se eu não me engano, vou confirmar com o Armédio. Presença do Mário Bittencourt lá no Mundo GV Betano Podcast. Bom, você falou do Cano aí, falou com o Diniz e tal, a gente preparou um material bem legal sobre esse fenômeno argentino, que o cara só precisa de um toque para fazer gol. Bota na tela aí, Joãozinho. Lourenço passando aqui na nossa frente, Germancano guardando ele pro abraço. O abraço para consolidar a conquista. Que legal, que imagem linda. Aí o Lourenço. O papai mega artilheiro. Um momento especial pra vocês, hein, Cano? Um momento muito especial, vocês dois juntos, sempre juntos. El amor de mi vida. Estoy muy feliz. Disfrutar com ele aqui no Maracanã não tem preço. E não é por menos. Lourenço faz parte de todos os momentos da vida do goleador, inclusive das bolas na rede. Cada letra L é dedicada ao filho. E olha que não faltam comemorações. Só nesse campeonato carioca foram 16. E Germancano não poderia terminar a competição de forma diferente. Cê tá louco, Cano! No capricho do capricho! No primeiro gol, o atacante aproveitou a boa jogada de Keno e a assistência de Ganso para marcar. Todos os goles são importantes para poder chegar até aqui. Se você não faz gol, não joga na final. Então, muito importante hoje mesmo caprichar bem. Para poder fazer o gol, a gente está jogando bem. Com tantas opções, deve mesmo ser difícil escolher. E olha que o camisa 14 ainda voltou a brilhar. Nem mesmo a defesa de Santos foi capaz de pará-lo. Cê tá louco! Gol do Fluminense! A noite era mesmo tricolor. E pode ser só o começo. Em 2022, quando foi o maior artilheiro do Brasil, com 44 gols, Germancano tinha 10 bolas na rede a essa altura da temporada. Em 2023, já são 18 gols e o argentino ainda quer superar a marca do ano passado. A gente jogou muito bem hoje contra um rival muito bons. Acho que fomos justos ganadores. A gente tem humildade e trabalha pra caramba. O primeiro objetivo já foi cumprido. Artilheiro isolado do Carioca e principalmente campeão. Ainda restam outras 3 competições pela frente. E assim como o torcedor tricolor, o Lourenço quer viver mais momentos como esse. Sobe o som, Pedrinho, sobe o som que o tapete vermelho está estendido nesse estúdio. Acabou de chegar o helicóptero aí da Band, o helicóptero do Fluminense, porque ele chegou, o maior artilheiro do século, só nunca pegou em mim. Mentira, daqui a pouco a gente vai até mostrar. Ó, quem tá aí? Dom Fredon, vou pedir até dar licença ao Mário, o bigode aqui. E aí, meu jovem? Que prazer, obrigado. Pô, que bom te receber, cara. Pô, prazer, meu. Tá Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Pô, fui acordado hoje pela minha esposa, todo mundo atrás de mim, recebi uma mensagem do presidente. Mas ele esqueceu que ontem, 6 da manhã, quer dizer, hoje, né? Ele
A banda tinha acabado de tocar lá na churrascaria e falou assim, não, deixa eu cantar um pouquinho aí. Só Legião Urbana. A música menorzinha tinha 16 minutos. A noite foi brava. Estamos sem voz, né, presidente? Você tá com a carinha boa, parece que você dormiu cedinho, né? Não. Dormiu cedo, dormiu às 7. Ô, Dom, cara, que bom te receber aqui, cara. Seja bem-vindo. É um sonho antigo nosso. Tempo recebeu esse combo aí, Bigode. Pô, eu não vou nem falar direito hoje. Eu quero ouvir, cara. Eu não tenho nem roupa pra isso. Tá muito feliz de estar falando aqui do Cano. Você chegou no VT do Cano. Agora, se eu não me engano, Joãozinho, pela conta de artilheiros do século, ele já passou o Washington, Tuta, Magnata, agora só tem um Fred, mas tá muito à frente ainda, 199. Impressionante, né, Fred? Impressionante. Eu tive o privilégio aí de ver o Cano no início, quando chegou no Fluminense, né? Ele muito perseverante, do primeiro dia até hoje, chega, faz o exercício dele, mobilidade, musculação, vai pro campo, treina todos os dias e foi uma baita contratação do presidente. Me aposentou, né? Foi uma baita contratação. Ó, quando eu jogava, eu já falei isso pro presidente, quando eu jogava, não tinha esse timaço todo aí não, a nova máquina tricolor não. Agora eu posso falar, né, presidente? Pode, nova máquina tricolor. Mas já tá na... Os caras estão jogando, tem 15 anos de Fluminense, nunca vi um time, nunca joguei num time que tá com essa combinação, com essa criatividade, com tanta entrega tática, com tanta coisa nova a cada jogo, assim, cara. É corta-luz, é triangulação, loucura. Ó, quando você vê da arquibancada, é uma coisa. Quando você vê de casa, é outra. Mas quando você vê da cabine, que é onde fica lá... Cara, e a gente tá no Carioca naquela da Vênus Platinada, da Plim Plim, que era dona do... É aquela do meio, grandona. Cara, é impressionante. Ontem estávamos eu, Glenda, estava Sérgio Maurício, Atisson e Ricardo Rocha, acho que o Márcio Melli, nosso diretor. Assim, era uma coisa assustadora, Mário. A gente falou disso na rádio. A forma que o Fluminense entrou em campo. Pô, eu acompanho o Flamengo desde sempre, né? Teve história lá, quer dizer, história do banco. Eu era o gerente do banco, né? Eu sou o maior atleta da história do Flamengo com número de jogos na reserva. Ou fora dela. É verdade, de frangos. E aí, eu nunca vi um Flamengo, principalmente nessa gestão Jesus pra cá, ser tão, e a palavra que tá na moda, macetado, amassado como ontem. Eu achei que o Fluminense entrou numa rotação muito acima. Eu queria que você trouxesse pra gente o depoimento que você deu na Band News agora sobre a pré-eleição do Diniz. Rapaz, o Fred estava lá também. Foi a pré-eleição mais bonita que eu já vi um treinador fazer. E acho que você também. Nós terminamos a pré-eleição chorando. Imaginem, antes do jogo, alguns jogadores emocionados, Felipe Melo muito emocionado, eu, meu vice-presidente Matheus, Fred também muito emocionado. E ele fez uma pré-eleição, estou falando da parte emocional, né? Não da parte tática, que aí ele... Isso aí, todas são fantásticas, né? Durante a semana, enfim. Mas ontem o final, né? O final da pré-eleição, a parte da motivação, a motivacional, ele pegou a bola assim e falou sobre a relação do jogador de futebol com a bola, né? Dizendo que ele tinha perdido o pai com 8 anos e que a bola era a melhor amiga dele, Fernando. Que foi graças a essa amizade que ele sempre teve com a bola desde menino, que ele conseguiu crescer na vida, enfim, ajudar a família, dizendo que essa era a história de todos os jogadores. Falou isso para o Marcelo, dizendo, você só é o Marcelo porque você brinca com a bola até hoje. Às vezes ele falou, às vezes eu te olho no treino, você está brincando com a bola. Então aí ele falou, e é por isso que o nosso time joga com a bola, sempre perto da bola. Que vocês todos se tornaram jogadores de futebol, porque antes de qualquer coisa eram meninos que tinham como único presente, às vezes, na infância difícil que tiveram, a bola, né? Esse cara aqui, obviamente está ouvindo isso aqui, ouviu isso ontem, que é a mesma história, também perdeu a mãe com 7 anos, Fred, e ele falou sobre isso, e dizendo que o título era importante, a taça era importante, mas que a convicção em jogar com a bola, em gostar de jogar bola, em ser futebol brasileiro, né? Em curtir o jogo, em bailar no campo, que isso era o mais importante para nós ontem. E que as coisas iam acontecer porque a gente jogava como eles jogavam quando eram meninos com a bola. Então foi Flávio, muito bonito. Você falou que... Cara, quando o Mário falou isso lá na rádio, e lá a gente tá com fone aqui, assim, é impossível a gente não... Eu, né, minha história também, né, não me identificar, saindo lá de São Gonçalo, a bola era minha amiga, mas às vezes inimiga, né, Fred? Que ela passava toda hora aqui. Eu vou te falar assim, o Diniz, o diferencial dele, tudo que ele fala de coração. Ele foi jogador,
hoje é treinador, já sofreu o que os jogadores sofrem, né? Ele contou a história dele, tinha 23 jogadores sentados falando assim, pô, essa história é a minha. Perdi minha mãe, ou sofri para ser jogador de futebol. No início, eu só tinha o sonho de jogar futebol, depois veio um peso nas costas de um caminhão de cimento que, com 17, 18 anos hoje, o menino entra no jogo, 45 minutos, 30 minutos ali para jogar. Se ele não responder, já tem imprensa, já tem torcida, já tem rede social. Então, jogador de futebol é uma coisa assim, pronto para dar errado. É tanta pressão em cima, sabe? E o Diniz, de forma, de coração espontânea dele, ele não pensa para falar isso. Apesar dele ser psicólogo, né, formado, ele não pensa para falar isso. Porque eu tô lá todo dia e tudo que eu vou falar com ele tem relação humana. Tudo é pessoal. Nós lá é um clube muito humano, já falei isso muitas vezes, assim. E tudo que fala dele é primeiro o lado humano. Lógico que essas coisas é o maior marketing dele, não adianta, não é imprensa, não é torcida, não é rede social. O maior marketing deles são jogadores. Qualquer jogador que você ligar ou sentar para conversar, eu encontro vários aí, você fala, poxa, podia marcar um almoço para eu sentar com o Diniz. Jogadores assim que já tem entendimento da vida, do jogo, sabe? Isso assim é algo... Eu acho que nós temos o privilégio, hoje nós temos o privilégio de ter o Diniz do nosso lado e ter... Eu tenho 28 anos de carreira aí, o presidente já tem mais ainda no futebol. Eu nunca peguei um cara tão intenso assim nas coisas do futebol que nesse cara. Então, pra mim, tá sendo um aprendizado maravilhoso. Eu tive o privilégio, né, de jogar com ele no Flamengo. A gente concentrou em algumas partidas e já tinha esse lado humano desde sempre, que eram muitas dificuldades naquela época lá no Flamengo, 4 meses de salário atrasado. E o Diniz era um cara, enfim. Mário, agora daqui a pouco a gente vai entrar no assunto Marcelo. Eu quero trazer uma aspa do Flávio Amêndola sobre o Marcelo, sobre posição e tal. Mas uma pergunta aqui que o João acaba de me falar aqui na rede social, que o que mais estão perguntando é o seguinte: tem alguma chance do Fluminense liberar o Fernando Diniz para a seleção brasileira depois do futebol de ontem? Se não for ele, tem alguma coisa errada. Estou falando na primeira opção da CBF. Obviamente que depende dele e do presidente do Fluminense liberar. Tem alguma chance? Não, o Fluminense liberar nenhuma chance. Já falei isso em entrevistas, né? Já falei algumas vezes. O Fluminense não libera ele em hipótese alguma. A gente tem um projeto de 2 anos com ele desenhado. Enfim, e a gente vai trabalhar para que ele siga com a gente. Aí seria uma opção dele, né? Assim, se ele quiser, assim, se ele junto em algum momento com a seleção, enfim, quiser pagar a multa, existe uma multa contratual, uma multa alta. Quanto que é a multa? Não posso falar. É segredo. É segredo, é segredo do contrato, mas é uma multa alta, enfim, uma multa proporcional ao tamanho do contrato, enfim, dentro do que a legislação permite. Mas, assim, ele também deu uma entrevista recente dizendo que o Fluminense é a seleção dele, né? E eu, sinceramente, não creio que ele tenha esse desejo de sair. Assim, em momento nenhum ele foi procurado, sendo muito sincero com vocês. Assim, também porque as pessoas falam muito, especulam muito. Ele nunca foi procurado em nenhum momento. Assim, tudo que se ouviu falar aí foi de imprensa. Não houve nenhuma procura em momento algum. E a gente está no meio de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, iniciando o Campeonato Brasileiro. E da parte do Fluminense, assim, com todo o carinho, com todo o respeito que eu tenho pela seleção, eu sou um amante da seleção brasileira. Amo ver a seleção na Copa do Mundo, enfim, sou um apaixonado pela seleção brasileira também, pelo futebol brasileiro, mas antes de ser brasileiro eu sou fluminense, sou presidente do Fluminense, não tem nenhuma chance da gente liberar o Fernando Diniz, nenhuma chance. Tá vendo aquela senhora ali, Roseli Carvalhal? Se houver a possibilidade, ela vai deitar em frente ao portão da Laranjeira. Aqui ninguém... Não vai sair disso aqui, rapaz. Essa coroa aí, rapaz, vou te falar. Conheço há 40 anos. Eu só queria fazer um parênteses sobre o que o Fred e o Mário falaram sobre essa questão humana do Diniz, porque, assim, e um recado até pra gente que trabalha com a imprensa, a gente que forma opinião, porque o Diniz erra, o presidente erra, o Fred erra, eu erro, todo mundo erra. Só que a gente não pode execrar o erro de uma pessoa. E ele pode estar com algum problema, ele achou que a convicção dele levou ele para esse caminho, sendo que o correto era esse.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui, pra gente não influenciar e gerar o ódio no próximo. Porque a gente tá tendo uma sociedade que a gente tá vendo isso, né? E no futebol isso está acontecendo com muita frequência. Então assim, o Diniz foi campeão, é muito bacana, mas eu prefiro ficar com o que ele sempre diz. O título para ele é legal, é muito importante, reafirma. Mas o trabalho dele, através da convicção dele, é isso que tem que servir de exemplo para todos os outros. E principalmente para a gente que está aqui falando e gerando opinião. E ele reitera isso no papo com a Glenda, depois eu bati um papo com ele falou exatamente isso, até num momento bem legal, que foi antes da esposa dele chegar com os filhos, enfim, foi um abraço, foi logo na minha frente, eu fiquei até emocionado. Dom, seguinte, o cara tem 4 mundiais de clubes, 5 Champions, jogou com o Cristiano Ronaldo, e com o Cacilhas, e com não sei o quê, e chega no Fluminense com uma motivação de menino, faz um gol daquele numa final, num Fla-Flu. Marcelo, queria que você falasse um pouquinho sobre o Marcelo, você que está convivendo ali diariamente com ele agora. Pô, o Marcelo nos surpreendeu porque a gente já esperava isso. Desde das negociações, né, que o presidente teve, eu participei ali de tabela junto com o presidente para aprender também. Cara, a chegada do Marcelo já se emocionou, ele viu o peso que ele tem para a nossa torcida, né? E ele apresentou com os filhos, com a esposa. O Marcelo tem uma história maravilhosa com o Fluminense, ele é tricolor. Ele começou criança no futsal, foi para Xerém com 8 anos, jogou, ele foi campeão carioca também, não foi, presidente? Em 2005? Sim. 2005 foi. Campeão carioca, foi. Chegou agora para Cebi. Uma coisa assim, muito marcante, que na estreia, pra você ver, né? 5 Champions, 4 Mundiais, na estreia lá da Libertadores, na reestreia dele, ele falou assim, caraca, Dom, aquele friozinho na barriga. Ó, que maneiro. Pô, isso é maravilhoso, cara, isso é o peso dessa camisa e como é que nós, seres humanos, o futebol, que a gente que pratica o futebol, esse frio da barriga não vai morrer nunca. Quando morrer, é porque tem que aposentar mesmo. Olha esse só, cara tá voando. Quando ele fez o gol ontem, estávamos eu e Glenda, e aí tava Ricardo Rocha, pô. Tetracampeão, Real Madrid, Atisson, Juventus, Cruzeiro, né? O Washington Coração Valente, pô, Fluminense, São Paulo, enfim, só gigante, Serginho Maurício, que ele pega a bola e fica assim, ó, calma, mental. Aí todo mundo se olhou assim e falou, irmão, Mário, é outra parada. Como diria o BH, aliás, que voltou ontem a ficar no banco, fiquei feliz por ele, que é o menino de ouro, apesar da macetada do Fluminense, é outro patamar, né? O cara pegou a bola e ficou assim, calma, cabeça, vamos jogar. É outra parada, né? Não, tranquilidade dele, assim, né? Agora, tava passando essa cena exatamente agora aí. Ele dizendo, ele viu a emoção dos jogadores, né? Os jogadores estavam emocionados com o gol que ele fez. Ele é um ídolo desses meninos, né? E aí os caras foram nele, né? Ele, tipo assim, vamos Aí, calma. esse lance aí. É isso aí. Vamos botar a cabeça no lugar que a gente ainda precisa fazer mais gol, assim. Falta mais 3. Falta calma, mais 3, é isso, assim. E ele falou uma coisa muito bonita pra mim ontem, ele tava sentado assim, ali naquele palco para entregar o troféu, antes de entregar o troféu, e as minhas filhas estavam assim, ele estava brincando assim com a minha, deu um susto na minha filha mais nova, assim, e aí eu vim assim nas costas dele, apertei ele, falei, aí, tá feliz? Ele falou, presidente, eu nunca senti, em todos os títulos que eu ganhei, o que eu estou sentindo aqui de ter ganho em casa, com essa torcida aqui, que coisa incrível. Aí você imagina, o que ele falou do frio na barriga, né? Eu só discordo dele numa coisa que ele falou assim agora, não, depois que acaba o frio na barriga tem que aposentar. Na verdade tem que aposentar porque o corpo não aguenta mais, porque o frio na barriga dele continua igual. Porque... Que barriga, né, presidente? Que barriga. Uma das cláusulas do contrato foi essa. É verdade. Vou te contar a história do contrato dele. Conta. Mas deixa eu só te falar do frio da barriga. No Fluminense e Vasco, aquele que o Cano fez o gol, ele falou pra mim assim no vestiário, porra, como eu queria jogar esse jogo. Ele falou. E o Felipe Melo ouviu e ficou com os olhos cheios de lágrimas. E aí depois do jogo eu perguntei, por que você se emocionou? Ele falou, pô, porque daqui a pouco tá chegando também o meu momento e a gente quer jogar isso aqui pro resto da vida. O que ele sente, o que ele sentiu ontem, certamente. Ele continua com frio na barriga, que o corpo não responde mais. E aí a idade vai chegando e todo mundo no final das contas. Aliás, aproveitar para dizer a grande partida que fez o Felipe ontem, que é um gigante também, você falou de vários gigantes. É um gigante do futebol, é um gigante do futebol brasileiro, um jogador brilhante, vencedor. Então assim... e falando da cláusula do contrato, eu falei para ele o seguinte, ó, só tem uma cláusula de rescisão no seu contrato. Se daqui a 12 meses
você não tiver com a barriga do tamanho da minha, você tá fora. Porque é o seguinte, vida de dirigente não tem tempo de malhar, janta todos os dias, pô, acorda cedo, dorme tarde e, pô, come fritura. Se chegar em janeiro do ano que vem, anote, a gente vai voltar aqui. Em janeiro de 24, se ele não tiver com a barriga pelo menos do tamanho da minha, rescisão por justa causa. Por enquanto eu tô com o estômago alto, não tô com barriga. É o Miguel. Aí você vê, sem brincadeira, eu fico lá no dia a dia vendo os caras, os jogos, eu vejo o Ganso, o Arias e o Marcelo jogar, eu falo assim, cara, eu não joguei esse esporte aí não, era ruim demais. Porque esses caras, eles não se apertam nunca, cara. A bola vem de qualquer jeito. Quando eu jogava, a bola veio, eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Os caras, a bola vem na direita. Teve um lance ontem que o juiz deu impedimento, foi uma rebatida, acho que foi o Alexandre, tudo de cabeça, a Marcelo fez com a direita, sem olhar assim a bola, colou no pé dele, aí a gente na cabine, com a perna ruim, que não tem perna ruim. Corroborando o que você disse, presidente, eu conversei rapidinho com o Marcelo depois do jogo, olha exatamente o que ele respondeu. 5 Champions, 4 Mundiais de clube, qual a emoção de ganhar o Carioca aqui? Ganhar aqui com a minha família no estádio não tem preço. Não tem preço. Estou muito feliz e emocionado. Parabéns, tem que respeitar. Exatamente o que você falou. Não tem jeito. Ô, Bigode. Não, e assim, Você que é Enzo, que gosta de Champions, sabe o nome do jogador da Roma, qual é o nome daquele que vara? Enzo ou o bigode do homem? Muito obrigado. Não, o cara pinta o bigode de cachorro. Esse bigode Ô, Fred, irmão. o cara pinta... Pera aí que agora o Dani trouxe aqui pra gente a taça. Eu vou sair do quadro rapidinho, que isso aqui é uma várzea mesmo. Voltei, pronto. Agora sim, o único título que o Amêndola tem, gente, é o título de eleitor lá de Resende. Então vou dar na sua mão pra você passar pra lá. de Resende, claro. Bota aí, eu não aguento não, não tem mais coluna pra isso não. Cuidado é pouco, né? Colocou algum líquido aqui pra virar ou não? Os caras colocam veneninho aí. Passa a bola aí, mão de cola. No vestiário teve veneno. Bom demais. Só um detalhe de ver sobre esse gol do Marcelo. Olha onde ele tá. Lateral esquerdo. Tá na meia direita. Esse é o dinizismo, brother. Cara, esse aí é diferente. Eu falei aqui. Não tem como ele não deixar olha pro de gol, fora, Fredão. Olha lá, a periférica. Sabia onde o Santos estava, onde a baliza estava, ô Bigode? E pimba! Eu não tenho muito como falar sobre isso, porque eu não joguei, né? Sabemos. O Fred acho que pode falar melhor do que eu dos comparando aí também, eu não joguei não. Comparando esses caras. Mas ele é um cara que, pô, ele vai abrir um leque de opções ali pro Diniz. E o Diniz é o seguinte, né? O cara é um bom 10, ele põe de volante. O cara é um bom volante, ele põe de zagueiro. O cara é um zagueiro bom e põe no gol. Conta pra eles quando a gente pensa em contratar um jogador e chama ele, né? Não um jogador específico, mas a posição, né? Você não acha, o Fred fala, você não acha que a gente tá precisando de um zagueiro, alguma coisa assim? Fica tranquilo. Assim. A gente encontra esse jogador aqui dentro. Aí eu falo, que bacana, mas onde é que ele tá? Ele falou, você vai ver. Deixa comigo. Não, o que o Alexandre tá jogando de bola é brincadeira, mas ele tá jogando lateral, fez um golaço de veterano, de primeira, dentro da área. Melhor do jogo pra mim. E falando seriamente assim agora sobre isso, assim, isso é muito importante pra nós, a maneira que ele trabalha, o Fernando, porque ele olha muito pra dentro de casa, olha muito pro jogador de Xerém. Pra nós é importante, porque eu falava pra você ainda há pouco na rádio, que a gente ainda tem dificuldades na reconstrução do clube, né? A gente tem um faturamento anual que é 4 a 5 vezes menor que o nosso principal rival. Então, assim, faturamento anual, né? O dinheiro investido, inclusive, no time tá ainda uma diferença abissal. E a gente precisa muito que o treinador que esteja sentado no nosso banco, né? O nosso treinador, ele use os jogadores que a gente tem em casa. Paulo Gioni colocou como uma regra lá que no elenco total de 35, 32 jogadores, a gente tinha no mínimo sempre entre 40% a 50% de jogadores feitos na casa, justamente porque isso... No elenco? Do elenco profissional. Do elenco profissional. Tá? Então a gente hoje trabalha dessa forma, e esses meninos aprendem com esses jogadores brilhantes e experientes mesclados com essa meninada, e é por isso que a gente consegue ter uma folha ainda, que eu acredito, não sei exatamente o número dos outros clubes do Brasil, mas dos 20 da Série A, eu acredito que a gente ainda seja ali a 9ª ou 10ª folha da Série A, talvez até um pouco mais para baixo, talvez 11ª, 12ª, eu acredito. Tá? Então, assim, a gente continua trabalhando com os pés no chão e vamos continuar trabalhando com os pés no chão, porque a gente precisa da perenidade do clube. Assim, o clube precisa, depois que a gente acabar a nossa gestão em 2025,
A gente precisa que quem vier depois continue nessa sequência com os pés no chão e conseguindo fazer futebol com muito menos recursos do que a maioria. E é justamente por isso que a gente está conseguindo, ainda com muita dificuldade. A gente ainda tem muita dificuldade. A gente herdou uma dívida na época que eu cheguei, era de 800 milhões, né? Ela já reduziu, enfim, mas ainda temos muita dificuldade, só que a gente paga a dívida em dia, a gente vem pagando a dívida do clube lá, o parcelamento, enfim, fiscal, trabalhista, cível, isso, se a gente não tivesse isso, a nossa folha poderia ser praticamente o dobro do que ela hoje, então a gente paga mais ou menos de dívida do que a gente tem de folha, tá? Então assim, esse trabalho precisa ser continuado aí, para que a gente, no futuro, a gente enxugue de vez a dívida e aí possa investir todos os recursos no futebol para ter um time ainda melhor. Mas o que a gente já consegue com o trabalho do Fred, do Paulo, do Fernando, de todo o staff, né, preparação física, fisiologia, ter os resultados que a gente tem, enfim, a gente fica muito feliz, especialmente porque usa os garotos da casa. Ó, pra vocês terem uma ideia, a do Flamengo é de 1 bi. Né? O Mário tá falando que o Fluminense tem orçamento 220, 230. O Flamengo é 1 bi. Queria mandar também um beijo e parabenizar o Mário, o Fred e toda a equipe. Não precisa nem falar do Fábio, que é um fenômeno, mas pro André Carvalho e pro Josmiro, que, pô, brincadeira. Entra o moleque pega muito, entra o Fábio pega muito. Quando tinha o Marquinhos lá atrás também pegava muito. E não sei se você sabe, hoje a gente tem como coordenador geral, incluindo a base de preparador de goleiro, o Flávio Tênis. Meu primeiro treinador de goleiro com 9 anos no Flamengo. Comigo não deu muito certo, não. Caiu no conceito, hein, Flávio? Olha aqui, vai ter um VAR daqui a pouco, tá? Um pênalti que deram pro Fluminense contra o Boa Vista, vai ter um VAR. A gente vai ver se eu peguei essa bola. Calma aí, daqui a pouco a gente vai. Aqui, a gente tá falando de dinizismo, vamos ouvir o Diniz falando sobre isso. Então eu conversei com todo mundo, que o Fluminense é parça. O Fluminense, os caras conversam com a gente. É um clube diferente. Meu pai tá cheio de perguntas aqui. Calma aí, Gevezão, não vou fazer pergunta nenhuma, não. Hein? Vamos ver o Diniz falando. Pergunta que o Brasil quer saber. O dinizismo tá aí? Eu não sei o que as pessoas chamam de dinizismo. O que eu posso falar que eu gosto é o que os caras fizeram hoje. Ganhar, mas assim, antes de ganhar, se comprometer com as coisas que não tem a ver só com o resultado. A gente tem uma mania, aqueles que agora, de repente, vão achar que eu mudei, é mentira, que eu não me enquadro no que eles vão falar. O meu trabalho essencialmente é o mesmo há muito tempo. Hoje tem que falar bastante porque é um trabalho de um time que vence um outro com 3 a 4 vezes mais de orçamento. Então a tendência é sempre os times que têm 3, 4 vezes mais de orçamento ganhar campeonato. Mas se o Fluminense não ganha, era porque eu não ganho o título, que eu sou ruim ou que o Fluminense é ruim. Então as pessoas aqui no Brasil, esses que comentam, só o que ganha é bom, para mim não me convence e não serve. Eu não acredito que o meu trabalho mudou por conta desse título. Absolutamente, aqueles que falarem isso estão muito equivocados. Se eventualmente a gente não tivesse ganho, eu não ia deixar de ser quem eu sou porque o time não ganhou. E eu não vou mudar agora porque ganhou também. O trabalho é uma continuidade. Os títulos vieram agora, eu vou cumprimentar quem merece. Vai lá, vai comemorar, parabéns. Pergunta que o Brasil... Essa cena é maravilhosa e eu tava ali pertinho, né? Ele com a esposa, é o primeiro grande título, né, assim, dele, de expressão, com a esposa Fred, com o filhinho, com o filhão, né, que já tá enorme. Que cena maneira, né, cara? Muito maneira. Família, né, cara? Não, lá é esporro o dia inteiro, treina, corre, marca e tal. Mas ontem eu vi que na casa dele ele é pianinho. Ficou tranquilinho. Eu vi quem manda lá. Ontem eu vi quem manda. Ó, vocês estão vendo aí a camisa do Fluminense de jogo, essa camisa bonita. Aqui, ó, papai Alex aqui fortalecendo os donos da bola. E a gente vai falar muito de Fluminense ainda, a gente tem muita pergunta pro Fred. Eu quero fazer uma pergunta que me mandaram fazer. Papai, tava lá com a gente lá na Brax, lá no camarote, ele é fã de um zagueiro que jogou no Fluminense, joga pra caramba um monstro, eu sou fã pra caramba, adoro. Aliás, um beijo pro Cadu também, assessor dele. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta. De Copa do Mundo, Começa, né? Com o Thiago e termina com o Silva. Calma, não vou fazer agora não. Bom, vou pro break e volto já, tem muito mais Fred, Mário Bittencourt, Bigode Nescau. Volto já. O Flamengo tinha a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, mas isso durou pouco. O Fluminense, desde o primeiro minuto, mostrou superioridade.
A grande estrela, o lateral esquerdo Marcelo, logo aos 26 minutos do primeiro tempo, deu o cartão de visitas. Chutou de fora da área e marcou um golaço para encher a torcida do Flu de esperança. Do Fluminense! Marcelo! Na sequência, contra-ataque rápido, Ganso encontrou Cano, que fez o segundo. O Maracanã foi à loucura, tudo igual no placar agregado. Do Fluminense! Cano! Na volta do intervalo, VP tirou o Gabigol e colocou Everton Ribeiro. Léo Pereira deu lugar a Matheus França. Mudança de estratégia não deu resultado. Nessa jogada, a bola resvalou no braço de Fabrício Bruno dentro da área. O VAR analisou o lance, pênalti para o Flu. Cano cobrou, Santos pegou, mas no rebote o atacante balançou a rede. O garoto Matheus França tinha fôlego, foi para cima, deu até um chapéu em Felipe Melo. Só não fez um golaço porque Fábio salvou. Quem não faz, leva. E no domingo de Páscoa, o chocolate ficou por conta do Fluminense. Olha aí, Guga arriscou de fora da área, Santos deu rebote e Alexander fez o quarto. Do Fluminense! Alexander no capricho! Ayrton Lucas, no apagar das luzes, fez o gol de honra. Não tinha tempo para mais nada. 4-1. O Fluminense chegou ao 33º título do Campeonato Carioca. E o herói não poderia ser outro. O artilheiro do estadual, Germancano, anotou 16 gols neste Carioca, mas já são 18 na temporada. O técnico Fernando Diniz conquistou o primeiro título expressivo da carreira. Time lindo, torcida maravilhosa, jogando com tudo, com alma, com raça, com técnica. E agora foram 2 títulos. Um momento muito especial, vocês dois juntos, sempre juntos. El amor de mi vida. Estou muito feliz. Disfrutar com ele aqui no Maracanã não tem preço. Ganhar aqui com a minha família no estádio não tem preço. Nenhum jogador do Flamengo conversou com os jornalistas. Vale lembrar que a equipe rubro-negra já desperdiçou 5 chances de título na temporada. Com isso, o futuro de Vitor Pereira no clube pode ser definido nas próximas horas. O clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu. Não é? Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de construir uma equipa forte. O Rio de Janeiro é verde, branco e grená pela 2ª vez consecutiva. O Fluminense é campeão carioca 2023, é bicampeão carioca, pode comemorar a torcida do Flu. A maravilhosa do Fluminense no gramado ontem. Lembrando que hoje, 15 horas, na Flu TV, tem uma entrevista especial, uma coletiva com o Diniz. Aqui o Dani Bittencourt aqui e o nosso Marcelo Armendi, parceiros nossos aqui, assessores do Fluminense e do Mário, confirmaram aqui pra gente. Transformou o Dani em meu irmão, né? Dani Perpétuo. O que eu falei? Dani Bittencourt. Não, Bittencourt é o Mário. E o Daniel também lá do Mané, pô. Daniel Bittencourt do Mané, dono do Mané. Shopping gelado, Line Kit. Bom, apresentador maluco. Seguinte. Tinha que ter sido atacante, cara. Tu se livra muito rápido das coisas. Mas eu tive lá, fui conhecer o... Não posso fazer mexendo pra ele aqui, não. Depois eu faço pra ele. Pô, o único programa que sobe audiência no Mexão é esse aqui. É isso mesmo. Vocês são demais. Aí, sobe audiência no Mexão, cara. Tem que dar um aumento aí, ô Dani Sade. Vamos lá, vamos ver as zoeiras da internet. Aqui é assim, subiu, não vai pro intervalo, não. Vencer Fla-Flu é normal! Ousado costuma ganhar e ainda dá chocolate. 2, 3, 4, a brincadeira joga de bola no ar!
Fluminense Futebol Clube. Beijinho pra vocês. Hashtag vem que tem. Ah, o beijinho. Ah, entendi. Agora... Ih, rapaz, eu amo esse negócio dos estagiários da rede social. Bom, cuidado é Real Madrid. O último que falou isso, veio um negócio do amaldiçoado. Mas deixa pra lá. Cega ele, vovó. Ô, Dom, cadê minha ruda? Aqui minha ruda aqui, ó. Cega. Bota aí o tambor, Pedrinho. Bota o tambor, Pedrinho. Ah, sai. Cega, vovó. Ô, Dom, esse ganhar Fla-Flu normal é a tua autoria, né? A minha não, né? Eu vou à praia ali direto e sempre que eu tô lá passa um aviãozinho. Volta o aviãozinho. Hoje vai ter. Quem certeza. Que banca esse aviãozinho? Quem que bota a gasolina dele? Amigo de um amigo que é primo de um conhecido. Depois do intervalo ele vai dizer que é como é que é? Amigo do quê? Amigo de um amigo que é primo do meu conhecido. Depois do intervalo ele conta quem é. Volta já. Bota o VAR na tela aí que eu quero ver se eu peguei ou se eu não peguei. É ruim de eu não ter pego, hein? Ó, bola na área, peguei. Inventaram um pênalti! Que isso? Ah, só pro Fred fazer gol em mim. O zagueirão tava querendo minha camisa. Era o Gustavão, a geladeira. Era o Bruno Costa e o Gustavão. Eu acho que foi no Fred esse pênalti, ou no Conca. Não me lembro. Aí, nosso amigo Marcelo de Lima Henrique ainda deu amarelo pra mim, eu acho. Mas não fui eu que fiz o pênalti, não. Eu só reclamei. Aí o Fred bateu. Ó, fui eu, pô! Você nem relou na bola, gente. Fui eu, Fred. Não? Não, ali não é você, não. Se tivesse VAR, mandava voltar, porque tu adiantou. Quanto foi esse jogo, só pra eu saber? Ah, esquece isso, pô. Quer saber o placar e quem fez os gols, né? O Conca fez um gol de cabeça me dentro da pequena área que eu não saí, cara. Eu fiz assim, voltei o Conca, pimba, dentro da área. Fredão, você nunca fez gol não, que eu me lembro, né? Tá, mano. Eu pergunto o Bernardo, quantos gols eu fiz no Papai? Fala aí, Bernardo. Tem mais de 13 gols no Papai já, né? É mesmo o atacante que mais fez gol em mim. Todos fizeram, mas o Fred é o que mais fez gol em mim. O que você quer, João? Ô, João. Ah, sim, A gente tem 2 minutinhos ainda, Mário. Libertadores, dá pro Flusão com aquela bola de ontem? Ah, sim, vamos buscar. Temos 2 jogos em casa agora, né, seguidos, o The Strongest e o River. E tenho certeza que a nossa torcida vai botar 70 mil pessoas no Maracanã pra gente fazer essas 2 vitórias. E já depois tem um jogo na altitude, que é um jogo muito difícil. Então, assim, mas estamos muito confiantes. Trabalho muito consolidado. Tomara que a gente possa dar mais essa alegria aí pra nossa torcida. Copa do Brasil, Brasileirão, Dom, dá pra chegar? Dá, e quarta-feira nós já temos que virar a chavinha aí. Não precisa nem chamar a nossa torcida, que a torcida está com prazer de ir pro Maraca e esse apoio é fundamental para quarta-feira a gente já fazer um grande jogo e continuar nessa subida. 3 horas tem treino, vitória Fluminense. Hoje 3 horas tem treino. Diniz não tá igual o Fredão com essa vozinha do Palmada. Diniz foi dormir ontem meia-noite. Bigode, obrigado pela sua participação mais uma vez. Tá lindo, pintor de caju. É porque hoje estaremos lá na premiação, né? Então estaremos tem que lá. Aliás, ó, na tela da Band Esportes estaremos lá, eu e Glendinho, apresentando a festa do título. Presida, pô, cara, obrigado. Que isso, prazer. Mais uma vez, a casa é sua, volto sempre. Voltarei sempre que for convidado. Ah, você é da casa, já, Dom? Obrigado, irmão. Obrigado, volto sempre, tamo junto. Mais tarde tem a festa da premiação, dia 17 de abril. Tá combinado, né, Remédio? Mário Bittencourt no Mundo GV, Betano Podcast, Papai Alex tá fortalecendo lá também. Betano tá com tudo, né? Tá comprando tudo. Ah, Copa do Brasil, quero. Ainda tem isso. Porque, tá assim, Betano tá assim. Porque tem esse lance, se o Fluminense for passando, ou conforme o Fluminense for passando na Copa do Brasil também, tem uma grana firme que entra. Quero agradecer a audiência de vocês. Batemos o recorde em 2023, mais um recorde. Ah, meu Deus do céu, vamos vender tudo. Um beijo, obrigado pela audiência. Nas redes sociais vocês acompanham as respostas dos cortes da galera. E amanhã a gente traz tudo sobre o VP, se tá no Malvadão, se saiu do Malvadão, se caiu, se não caiu, se vem JJ, se vem São Paulo, se vem Tite, se vem quem vem, tá? Amanhã a gente bota vocês por dentro de tudo. Uma boa semana pra gente. Cega eles, vovó. E agora eu vou tirar uma foto com o Fred aqui, o Mário Bittencourt. E tem 300 pessoas da banda aqui. Calma, gente. Um beijo. Até amanhã, galera. Obrigado.